Muito bem. Então, sei que o ano ainda faltam uns meses para acabar, mas até o momento tem sido difícil a figura do representante da República na região? Eu não posso dizer que a figura do representante da República na região tenha sido difícil. O ano foi relativamente pacífico, se contarmos o período das autárquicas, o período prévio à campanha eleitoral e à campanha eleitoral, descontamos esse período, mas mesmo se nós olharmos atentamente para a campanha eleitoral, temos que concluir que ela decorreu dentro do possível, com normalidade. Portanto, o representante da República teve um ano relativamente calmo em relação à minha função principal, que é o controle da legalidade e da constitucionalidade dos diplomas regionais. Eu limitei-me este ano a devolver um diploma à Assembleia da República, mas por uma questão, digamos, menor, uma norma com a qual eu tinha dificuldades, e pedi, está pendente neste momento no Tribunal Constitucional, a apreciação da legalidade de uma resolução do Governo Regional que tem a ver com a questão do horário das 35, 40 horas. Que o resto é o normal da minha vida, receber as pessoas, tentar exercer um papel que eu apelidei de moderador e, na medida do possível, ajudar, quando me deixam e quando eu posso, a região a resolver alguns problemas, normalmente, de relacionamento entre os órgãos da República. E é isso a minha vida. E a decisão está prestes a ser conhecida? Qual a decisão? Das 35 horas. Eu devo dizer-lhe que não tenho informação concreta sobre o momento em que o Tribunal Constitucional se vai pronunciar sobre o meu pedido. Não há prazos, porque se trata de um pedido de legalidade sucessiva. Como sabe, quando eu peço a apreciação da constitucionalidade antes de assinar o diploma, o Tribunal Constitucional tem um prazo muito limitado de 25 dias para se pronunciar. Como estamos aqui no domínio da apreciação sucessiva das normas, o Tribunal Constitucional não tem prazos. Penso que é previsível uma decisão nos próximos 6 meses, mas não faço a minha ideia. O que eu sei é que, neste momento, o Tribunal Constitucional tem apreciação, a própria lei que fixou as 40 horas a nível nacional, uma apreciação da constitucionalidade que foi pedida pelos partidos PS e outros partidos, que eu agora não consigo precisar, e temos um fenómeno de hoje, digamos assim, que é a apreciação de um diploma da Assembleia Legislativa dos Açores sobre a matéria das 35 horas, que foi pedida pelo meu colega, o representante da República para os Açores. E este sim, este pedido do representante da República para a região autónoma dos Açores tem um período de 25 dias. E é possível que com essa decisão se consiga perceber qual é o pensamento do Tribunal Constitucional. Mas também não é certo, porque o Tribunal Constitucional pode se limitar a apreciar a forma e não o fundo. Portanto, temos que esperar. O que é uma situação um pouco, como é que eu hei de qualificar, um pouco estranha, porque nós temos hoje na região uma certa confusão no que diz respeito a horários de trabalho. Há serviços que estão a cumprir 40 horas, nomeadamente os serviços chamados da República. Penso, ao nível autárquico, também estão a cumprir 40 horas. Nos serviços, digamos, que dependem do Governo Regional. Aí há essa resolução que lhe falei, que não sei se está a ser integralmente cumprida, mas, em princípio, se está a ser cumprida, será a ser praticado num horário de 35 horas, o que dá, digamos, uma disparidade de horários na região, que, na minha maneira de ver, não serve a ninguém, só cria realmente algumas desigualdades. Disse que a sua função também era ajudar. Nesta conjuntura económica, tem sido mais difícil ajudar as pessoas? Eu, quando falo em ajudar, não quer dizer que eu possa, ou que tenha meios ou instrumentos para ajudar concretamente uma situação difícil
que ocorre em relação a uma pessoa ou uma família. Quando falo em ajudar, falo ao nível institucional. E aí eu tenho feito aquilo que posso para ajudar. Eu tenho, por exemplo, há um elemento fundamental na estrutura económica da região, que é o Centro Internacional de Negócios. Como sabe, o Centro Internacional de Negócios passou por um período difícil, por razões que são conhecidas, que não vale a pena neste momento explicitar, mas neste momento nós encontramos-nos numa situação um pouco diferente. Nem todos os problemas estão resolvidos, mas há profundas esperanças de que a situação vai ser ultrapassada e que o Centro Internacional de Negócios possa vir a ser, a curto prazo, um elemento, digamos, fundamental no desenvolvimento da região. Eu devo dizer que quando cheguei à região, em abril de 2011, apercebi-me que o Centro Internacional de Negócios se encontrava numa situação de impasse. Era preciso que a Comissão Europeia se pronunciasse sobre a matéria e havia uma situação que não se percebia onde estava o problema que determinava uma certa inércia. E recordo-me que a minha primeira, digamos, viagem oficial a uma instituição foi precisamente ao Centro Internacional de Negócios, porque me apercebi que ali residia um ponto que podia ser fundamental para o desenvolvimento da região e que era necessário ultrapassar. Não podíamos continuar na situação em que nos encontrávamos. E eu aí, a partir desse momento, tenho acompanhado, tenho ajudado, faço aquilo que me é possível e que faço em relação ao Centro Internacional de Negócios, como tento fazer sempre que me pedem e me permitem. Porque eu estou cá na região não apenas para controlar a legalidade e a constitucionalidade das normas, mas também para ajudar naquilo em que me for permitido. Ou seja, na sua opinião, o Centro Internacional de Negócios é uma mais-valia e financeiramente a região pode ser mais estável através do centro? Eu estou convencido que o Centro Internacional de Negócios pode não ser a varinha mágica para a resolução de todos os problemas da região, mas que é um elemento estruturante da economia da região. Isso é uma evidência para mim. A região autónoma vive, sobretudo, do turismo, mas o turismo é uma flor, digamos, de veludo que nós temos que tratar com muito, muito carinho e estar sempre atento à evolução. E penso que a seguir, hoje em dia, as obras públicas desapareceram por razões várias, nomeadamente porque a região está limitada no investimento em obras públicas, de acordo com o plano de ajustamento económico e financeiro, só podemos gastar 150 milhões de euros ano, que é muito pouco. Temos que também ultrapassar essa situação para que a região possa crescer, mas, como dizia, o Centro Internacional de Negócios pode ser, neste momento, o segundo fator para fazer progredir a região ao nível económico. E quem diz ao nível económico, pensa-se imediatamente no nível social, porque o económico está, como é óbvio, interligado com o social. Sr. Representante, e face à continuidade territorial, na sua opinião, há atropelos a esta continuidade territorial, nomeadamente no desporto que temos falado nestes últimos dias? Como sabe, houve um facto concreto. Recentemente, uma entidade desportiva da região teve dificuldades em competir porque lhe pediam a essa entidade um comportamento que não pediam às outras entidades que queriam participar nessa competição. Nomeadamente, era uma competição que se desenvolvia apenas no continente e a equipe regional era obrigada a deslocar-se ao continente para disputar todos os jogos relacionados com essa competição. Houve uma reação, eu entendi que devia intervir privada e publicamente sobre essa matéria, e devo dizer que sempre que tiver em causa uma desigualdade em relação à região, eu tentarei que essa desigualdade desapareça.
Nós todos sabemos que estamos em crise. A crise é que existem sacrifícios. Mas os sacrifícios devem ser pedidos de uma forma equitativa. Isto é, todos nós devemos contribuir para resolver a crise, na medida das nossas possibilidades, mas de uma forma em que ninguém se sinta mais prejudicado do que os outros. Em situação de igualdade, todos devem ser tratados igualmente. E no caso da Madeira, e voltando e concretizando esta questão ao nível desportivo, eu diria que os atletas madeirenses devem ser colocados em situação de igualdade relativamente a todos os atletas do continente ou dos Açores. Isto é, um atleta madeirense deve ter as mesmas condições para competir como tem um atleta que esteja hoje a viver em Bragança ou no Algarve. O que pode implicar aquilo que se chama de discriminações positivas. Estes atletas provavelmente precisam de ter um tratamento mais favorável do que os atletas que estão em situações de mais fácil acesso às competições. De facto, o desporto é a área onde isso, não sei se sente-se mais, mas é mais falado. Mas será que isso também acontece noutras áreas? Acontece nos transportes. Nós sabemos perfeitamente a dificuldade que têm os nossos estudantes que estão deslocados no continente para vir à Madeira e, sobretudo, vir à Madeira nas épocas, digamos, críticas, como seja o Natal e o Ano Novo. Por uma política comercial, digamos, que eu tenho dificuldade em aceitar, pelo menos quando se trata de situações específicas, como é o caso dos estudantes, as companhias aéreas normalmente, na altura do Natal, sobem os preços. Isso prejudica, evidentemente, a vontade e o desejo dos nossos estudantes virem à Madeira. Recentemente, a Madeira recebeu a visita do Presidente da República. Passado alguns meses, veio-se a mostrar fundamental, nomeadamente no que concerne às nossas ilhas. As pessoas têm noção da importância dessa visita? Os madeirenses, em geral? Eu penso que sim, até porque, por razões um pouco estranhas à visita, logo a seguir surgia a chamada questão das Ilhas Selvagens, suscitada pela Espanha. Eu devo dizer, e até para tranquilizar a população, que não está em causa a soberania de Portugal sobre as Ilhas Selvagens. Isso não é contestado por ninguém, e nem muito menos pela Espanha. É público e notório que nós temos excelentes relações bilaterais com a Espanha. A questão que se coloca tem a ver com o mar. E, como sabem, o mar é cada vez mais apetecível. O mar não é apenas hoje um local onde se vai apanhar peixe, onde se vai pescar. O mar hoje tem imensas valências, algumas ainda praticamente desconhecidas, mas o mar hoje é cada vez mais apetecível. E é nessa questão do mar, da nossa zona económica exclusiva, que a questão se coloca. Mas, portanto, a viagem do Sr. Presidente da República à região foi muito importante para reafirmar a soberania e foi também importante para demonstrar que nós somos um só. Do Minho até à Deserta Pequena, do Corvo, a Vila Real, de Santo António, nós somos um povo com uma crença na nossa história e com um futuro que espero que tem que ser melhor do que aquele que é hoje. Atualmente, como é que vê o nosso quadro político regional? Bom, eu não gostava, como é óbvio, não gostava, nem posso, nem devo, nem quero pronunciar-me sobre a vida político-partidária da região. Como não posso, nem devo pronunciar-me sobre o funcionamento dos órgãos próprios da região. Mas não deixo de reconhecer que nós estamos hoje num momento de transição. Agora, eu gostaria, sobre essa matéria, de dizer apenas o seguinte: deixar uma palavra de tranquilidade. Em democracia, como diz o povo, há sempre soluções.
e nós vamos encontrar as melhores soluções para a região. Isso gostaria de deixar esta ideia. Não se preocupem mais do que necessário. Nós temos que estar preocupados com a situação económica da região, por razões conhecidas. É difícil. O Estado português tem uma situação difícil, a região tem também, não só a situação difícil do Estado em que se encontra o Estado português, mas também a situação em que se encontra a própria região. Mas eu estou convencido que nós vamos conseguir superar. Eu preocupa-me mais a situação económica social do que propriamente a solução política, porque soluções políticas nós vamos encontrar. A questão é saber como vamos sair da crise económica e social em que estamos. E, sobretudo, preocupa-me não propriamente o corte no subsídio, ou no salário, ou na pensão. E preocupa-me muito mais aqueles que não têm cortes, porque não têm dinheiro, porque não têm pensões, não têm rendimentos, não têm subsídios. E nós temos que ser, como já disse há pouco, temos que ser solidários. E a solidariedade aqui na região passa por não deixarmos que ninguém viva abaixo da decência, da dignidade da pessoa. O limite tem que ser esse. E para isso nós temos que contar com as entidades oficiais, com o governo, as autarquias, as instituições, digamos, políticas, mas temos que contar também com a sociedade civil. E eu entendo e tenho a certeza que a nossa sociedade civil é uma sociedade pujante e preocupada com estes temas e que, portanto, nós vamos conseguir evitar situações em que a dignidade humana possa estar em causa. Muito bem, só mais uma pergunta. Como sabe, a figura do representante da República muitas vezes é posta em causa. A manutenção desta figura justifica-se? A figura... A razão para esta relâmpago. Como sabe, esta figura começou por ser a do Ministro da República, agora chama-se Representante da República. Qualquer que seja o nome que se dê à figura, o que é preciso na estrutura jurídica ou constitucional existente atualmente, é preciso alguém que controle a legalidade e a constitucionalidade das normas regionais. É preciso alguém que faça na região aquilo que o Sr. Presidente da República faz ao nível das normas que vêm dos órgãos da República, ou seja, da Assembleia da República e do Governo da República. E, portanto, esse órgão de controle tem que ser um órgão exterior aos órgãos próprios da região. Chamem-lhe o nome que quiserem. Mas enquanto nós tivermos a chamada fiscalização preventiva das normas, é preciso uma entidade deste género. E, como sabem, esta entidade sempre foi contestada. Foi contestada, eu já disse isto várias vezes, mas volto a repetir, a entidade é contestada, na minha opinião, por razões que têm muito pouco a ver com a função, têm mais a ver com preconceitos. E porque ela é contestada, quando se tenta encontrar uma solução, todas as soluções que são avançadas ou são completamente destituídas de bom senso, ou são, muitas vezes, esdrúxulas. Por exemplo, a última solução avançada passa por eliminar a fiscalização preventiva das normas na região. Como sabe, há quem discorde que haja fiscalização preventiva das normas, há quem entenda, como há, em alguns países, apenas fiscalização sucessiva, mas a minha experiência, e quando nós olhamos para a minha experiência enquanto representante da República, mas olhando um pouco para o que se passa no país, nós chegamos à conclusão que a fiscalização preventiva é muito importante em algumas situações. E enquanto essa fiscalização preventiva existir, estiver consagrada na Constituição, nós temos que ter uma figura que exerça essas funções, chame-se Ministro da República, chame-se Representante da República, chame-se o que quiser. E, na minha opinião, essa pessoa
Essa instituição tem que estar sediada na região, porque só estando cá é possível nos apercebermos da realidade sociopolítica da região.